يا أيها العاصي وكلنا ذلك لا تقنط من رحمة الله لسوء أعمالك فكم يعتق من النار في هذه الأيام من أمثالك فأحسن الظن بمولاك وتب إليه فإنه لا. É com plena deferência que a preciosa mensagem dos Salaf apresenta a aula inerente à metodologia de refutação para refutar os inovadores. Aula lecionada pelo predileto Ustaz Abu Sofia As-Salafi, Hafidahullah Ta'ala, na cidade de Nampula, na Mesquita Fátima da Feina. Portanto, empregai a vossa audiência com escrupulosa atenção e lograi proveitos, insha'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Então, Sheikh al-Islam é quem? Vai dizer, qual é Sheikh al-Islam? É quem? Ibn Taymiyyah. Vocês não podem perguntar, mas que é isso aí? Se Muhammad Abdullah também é Sheikh al-Islam, não. Ele é Sheikh al-Islam, mas nunca pode ser dito, qual é Sheikh al-Islam, só calar aí mesmo. A não ser que seja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Não. قال الحافظ ايش الحافظ é quem? Quem é الحافظ? ابن حجر. قال عبد الله. Quem é Abdullah? Abdullah são muitos, mas basta ouvir só Abdullah e só Sahaba. Ibn Mas'ud. Tá certo? Não. Entenderam, né? Então, essas são coisas básicas para nós conhecer. Então, diz que posso expor de novo aquele athar de Abdullah ibn Mas'ud? Posso expor de novo? Posso expor de novo? Sim. Tá bem. Esse athar nos chega através de Amr ibn Yahya. Ele disse que eu ouvi o meu pai, que é Yahya, يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله. Diz que era nosso hábito de sentarmos sobre a porta de Abdullah. A porta de quem? Abdullah ibn Mas'ud. قبل صلاة الغداء, antes da oração de Al-Ghada. A oração de Al-Ghada pode referir Fajr ou Duhur, tá certo? Ou mesmo outra oração, por exemplo, Asr. Aí pode chamar Al-Ghada, tá certo? Então eles dizem de que era o hábito deles, antes da oração, eles iam sentar na porta desse sheikh aqui, Abdullah ibn Mas'ud. Iam sentar na porta dele, para sair com ele para a mesquita, Faz parte de Adam. Você sair, por exemplo, chegar em casa do Sheikh Borges ali,
Pronto, você ficar ali fora esperar ele, tá percebendo? Para sair com ele. Isso aqui é ato do Islã. Desde embora que nós não temos esse tipo de hábito. Você sair, ficar na porta de fulano. Você começar a esperar ele sair. Para andar com ele. Andar com ele. Você está fazendo o que aqui? Eu estava guardando você mesmo. Para sairmos juntos para a mesquita. Está percebendo? Sim, então os sahabas tinham esse tipo de hábito aqui. Que é um bom hábito este. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. Quando ele saísse da sua casa, então nós caminhávamos na sua companhia para onde? A mesquita. Então, um desses dias, فجاءنا أبو موسى الأشعري. Abu Musa al-Ash'ari é aquele sahaba que até Nabi sallallahu alaihi wasallam ia até em casa dele, ficava ali na parede a escutar a recitação de Abu Musa al-Ash'ari. Está certo? Porque ele tinha uma voz muito bonita, que Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia que a sua voz parece a voz de Daúd alayhi salatu wassalam. Daúd alayhi salatu wassalam. E quando recitava o Corão, até os pássaros imitavam. Pássaros imitavam quando ele recitava aquele livro dele, Zabur. Os pássaros tanto gostaram da voz de Daúd alayhi salatu wassalam. Então, dizia que eu sou Mazamir, você é de Mazamir de Daúd alayhi salatu wassalam. Tanto que tinha uma voz muito bonita para Musa al-Ash'ari radiyallahu tabaraka wa ta'ala. E até um desses dias, quando ele descobriu que Nabi sallallahu alaihi wasallam estava ali a escutar, ele disse que se eu soubesse, eu teria aumentado mais a recitação, está vendo? Você estava aqui, a Rasul, a me escutar. Mas não por questão de ria, não, isso não era ria. Mas é daquilo de gostar de ser escutado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Nabi sallallahu alaihi wasallam gostava de ouvir o sahaba recitar o Corão. Sim. Pese embora que era ele que recebia a revelação, mas gostava de ouvir o sahaba recitar. Não. Fakal. Então, um desses dias, Abu Musa al-Ash'ari veio na companhia daquele que sentava na porta a esperar Abdullah ibn Mas'ud. E quando ele disse: "Akharaja alaykum Abu Abdurrahman", será que Abu Abdurrahman já saiu de casa dele para vir ter convosco aqui na porta? Bado. Então eles responderam: não, ele ainda não saiu, está aí dentro. Fajalasa ma'ana. Então é quando Abu Musa al-Ash'ari sentou com aquela gente, até sair Abdullah ibn Mas'ud. Falamma kharaja, quando Abdullah ibn Mas'ud ele saiu de casa para fora, quando eles se levantaram, se levantaram para ele, todos eles levantaram-se. Fakal, é quando Abu Musa al-Ash'ari disse: "Ya Aba Abdurrahman, ou você, pai de Abdurrahman, inni ra'aytu fil masjid anifan amran ankartuhu." Diz que, olha, eu ontem, anifan significa ontem ou antes de ontem, mas dia passado. Diz que, olha, eu vi algo na mesquita ontem, mas uma coisa que eu estranhei, algo que eu... Primeira coisa que ele estranhou, estranhou. Quer dizer, ele não é uma coisa que, quando ele viu aquilo, ele gostou. Ele estranhou, porque ele viu que isso aqui é novidade. Ele estranhou aquilo quando ele viu. Fakala, e ele diz, Abu Musa al-Ash'ari diz o seguinte: "Walam ara alhamdulillah illa khairan." Olha, aquilo que eu vi, eu não vejo, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a não ser o bem, o bem. Quer dizer, aquilo que eu vi ali não vi, a não ser que é coisa boa. Por que ele disse que é uma coisa boa? Porque as pessoas estavam fazendo o que? Takbir, estavam fazendo o quê? Takbir, estavam fazendo tahlil, estavam fazendo tahmid, e assim por diante, está certo? Por isso que ele disse que eu não vejo, a não ser que é coisa boa ali que está fazendo. Então é quando Abdullah ibn Mas'ud perguntou a Abu Musa al-Ash'ari: "Wa ma huwa?" Disse: "O que é essa coisa que você viu na mesquita?" "In 'ishta fasatarahu." Diz que se você viver muito tempo, você há de ver sozinho, não precisa te informar. Está vendo? Não. Sim, você há de viver sozinho. Se você puder viver mais tempo, há de ver. E depois ele diz: "Ra'aytu fil masjid qauman", eu vi na mesquita pessoas, hilkan, sentadas em agrupamentos, agrupamentos. Ali havia um grupo, outro lado havia um grupo, assim estavam em agrupamento, hilkan. Hilakan julusan. Yantadhiruna as-salah, enquanto estavam esperando o quê? As-salah. Fi kulli halqatin rajulun. Em cada sentada havia um homem ali no meio. Havia um homem ali no meio, que o tipo era guia de cada sentada, era responsável de cada sentada. Wa fi aydihim hasan.
nas suas mãos haviam pedrinhas, pedrinhas. Haswa são pedrinhas pequeninas, aquelas pedrinhas que nós até conseguimos levar muitas na mão. Fayaqul, então o que dizia aquele chefe? Kabbiru mi'a, façam 100 takbir. Fayukabbiruna mi'a, então dizia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tudo isso eles faziam em coro, em coro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, faziam isso até 100. Até 100. Fayaqul, halalu mi'a, façam la ilaha illallah 100. Diziam la ilaha illallah, em conjunto, até 100. Fayuhaliluna mi'a, faziam 100. Fayaqul, sabbahu mi'a, façam tasbih 100. Fasabbihuna mi'a, diziam subhanallah, 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 até 100. E quando Abdullah ibn Mas'ud, ele disse o seguinte: Famadha qulta lahum. Então, quando você viu essas coisas eles a fazerem, o que você disse? Você disse o quê? Quando você viu eles a fazerem isso? Faqal, ma qultu lahum shay'an. Disse que eu não falei nada. Não falei nada. Eu só me mantive calado. Intidharan ra'yatan. Porque eu estava a esperar a tua opinião. Tua opinião. Estou a esperar a tua opinião. O que você tem a dizer? Por isso eu não falei nada. Estou a esperar a tua opinião. Isso significa respeito. Significa o quê? Respeito. Não é que ele não podia falar, mas ele esperou a opinião do outro sahaba. Mas entre os sahabas, respeitavam-se entre eles. Você sabe, mas que todos esses já viram o profeta Muhammad? Sallallahu. Mas como um era naquele momento superior ao outro, então deveria respeitar o outro. Não, esperar sempre a sua ordem. Ao intidara América, ou estava a esperar a tua ordem, esperava a tua opinião ou a tua ordem. Não, calma. Afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim. Acaso eu não ordenei essas pessoas a contarem seus pecados? Seus pecados. Não, seus pecados. Vocês sabem por que aqui Abdullah ibn Mas'ud disse que eu estava esperando a tua opinião e a sua ordem? Sabem por que ele fez isto? Além de respeito, é que a primeira coisa, ele ao ver aquela gente ali que estava a praticar aqueles atos, é aquele que nós voltamos atrás quando ele disse que eu não vi a não ser que seja uma coisa boa. Está percebendo, né? Mas ele estranhou, estava entre o estranhar e ver que é coisa boa, que é coisa boa. Por isso ele não podia tecer qualquer tipo de opinião enquanto estivesse nessa posição. Mas quando você encontrar, enquanto está a praticar uma maldade, enquanto você está ciente que de facto isto aqui é uma maldade, a primeira coisa que você tem que fazer é proibir. Você não pode dizer que não, eu vou esperar o Estado. Está vendo? Não. Você vai saber que não, isso aqui está a fazer aqui é pecado. É haram isso aqui. Você tem que proibir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Quem for a ver uma maldade, vir significa conhecer. Significa o quê? Conhecer. Quem for a ver uma maldade, ver e distinguir que isso é uma maldade, então é conhecimento. Então tem que tentar mudar isso com suas mãos. Para ele na minha estátua, se não conseguir mudar com sua mão, então tem que falar. Se não conseguir, então a pessoa deverá se retirar naquele lugar que está a praticar a maldade. E este é o nível mais fraco da fé, que é afastar-se de um certo sítio. Então, desta forma, ele estava entre detestar e ver que é uma boa coisa, então estava a esperar a ordem de Abdullah ibn Mas'ud, o que ele poderia ordenar. Se poderia ordenar para proibir a eles aquele ato, ou poderia ordenar que deixe a eles continuar a praticar o que eles estão a fazer. Portanto, ele ficou nesse sentido. E daquela forma é quando Abdullah ibn Mas'ud diz o seguinte: Afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim. Acaso eu não ordenei essas pessoas, ao invés de estarem a contar coisas boas que estavam a praticar, eu não ordenei a eles para contarem pecados deles. Contar pecado. O que significa contar pecado? Contar pecado é lembrar-se do pecado que tu fizeste. Naquele dia ali, eu fiz adultério. Naquele dia ali, eu sentei e comecei a falar mal de fulano. Naquele dia, eu caluniei Abdullah. Naquele dia, eu fiz aquilo.
naquele dia insultei aquele fulano, naquele dia levei coisa de fulano. Quando você lembra os pecados que tu fizeste, qual é a consequência? A consequência é arrependimento pelos atos que a pessoa fez. Por isso Abdullah ibn Mas'ud está a dizer que afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim. Acaso eu não ordenei a eles para contarem pecados deles? Não é para contarem que ontem eu fiz sem o quê? Sem o quê? Eu ontem fiz sem takbir. Ontem fiz sem tahlil. Ontem fiz sem tahmid. Contar boas ações que você fez, isso não é boa coisa, porque isso vai te levar até você chegar ao ponto de anular as suas boas ações. Nós encontramos muçulmanos que quando estão sentados com os outros, ontem eu me mantive acordado, mas estou cansado. Mas o que ele está pretendendo dizer aí? É para as pessoas perguntar por que você está cansado, para falar o que ele fez ontem à noite, não é assim? Estou cansado. Mas por que você está cansado? Passei toda a noite ontem no Ibadat, não é? No Ibadat. Eu fiz ali pelo menos uns 11 rakats. 11 rakats. Então ele está a contar as boas ações que ele praticou. Então Abdullah ibn Mas'ud, ele disse que não, eu não ordenei a eles para contarem pecados deles, o que eles fizeram do mal. E eu ordenei a eles an la yadwi'a min hasanatihim shay'an, para que eles não perdessem de nada das suas recompensas. Isto significa, ordenei a eles para não contarem boas ações que eles praticaram. Thumma madha wa madayna ma'ahu. E dali prontos começaram a ir juntamente com ele, com Abdullah ibn Mas'ud. Quer dizer, quando ele estava aqui a falar essas coisas, estavam ainda no portal, na casa dele, e depois começaram a sair já caminhando pouco a pouco para a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foram caminhando. Hatta ata halqatan min tilka al-hilaq. E quando eles chegaram numa sentada, dentro daquelas sentadas, aqueles ajuntamentos onde ficavam aquelas pessoas. Fawaqafa alayhim. Então Abdullah ibn Mas'ud não é mela diante daquelas pessoas ali nos seus ajuntamentos. Ele sentou. Sentou-se ali e ficou de pé perante eles, a fazer aquelas suas coisas, a contar, que eles estavam ali a contar. E quando ele diz, faqala, ma hadha alladhi arakum tasna'un. Abdullah ibn Mas'ud disse que, mas o que é isso que eu estou a ver vocês a fazer? O que é isso que eu estou a ver vocês a fazer? Isso que você está a fazer aqui é o quê? O que é isso? Qual é o nome dele? E faqala, e quando eles disseram, quando eles responderam, todos eles estavam ali, qalu, ya Aba Abdurrahman Haswa. Você, pai de Abdurrahman, são pedrinhas, são o quê? São pedrinhas essas que estão conosco aqui na mão. São pedrinhas, na'uddu bihi at-takbir. Essas pedrinhas estamos a usar para contar o quê? Contar o quê? Para contar takbirat, wa tahlil, para fazer la ilaha illallah, wa tasbih, dizer subhanallah, wa tahmid, e dizer alhamdulillah. O que vocês estão entendendo? Bid'a mantém-se como bid'a, mesmo que seja que o ato que estejam a fazer seja coisas boas, mas enquanto não havia no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vai continuar como inovação. Tá entendendo, né? Nós demos um exemplo aqui, um irmão. Por exemplo, o exemplo de Jamaat Tabligh, Jamaat Tabligh faz o que, por exemplo? Eles dizem que estão a sair na causa de quê? Na causa de Allah. Lá é para chamar as pessoas para onde? Como dizer, para retificar. Sempre fazer o quê? Retificar a si próprios e aos outros, não é? Sim. Se retificar a eles. Não é isso? Sim. E ele diz que não, é para as pessoas melhorarem suas intenções, suas intenções. Eles, tudo isso dizem que não, estão a chamar para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o ato deles continua a ser inovação. O que aconteceu aqui? É que aqui o que aconteceu é o seguinte: primeiro é o meio. É o quê? É o meio que estava a usar para fazer os takbirats e etc. O meio. E a maneira como estavam a fazer? Estavam a fazer em conjunto.
E nós já falamos aqui que inventar maneiras, inventar características de fazer um certo ibada que não havia no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é inovação, inovação. Se o takbir, e tahlil, e tasbih, e o tahmid é feito cada um sozinho, fazer em conjunto é uma inovação. Fazer ajuntamentos para fazer essas coisas, isso é inovação. E não só usar pedrinhas. Usar o quê? Pedrinhas para contar isso aqui. Nabi sallallahu alaihi wasallam fez isso. Ordenou sahabas que juntassem pedrinhas para contar takbirat. Não, ele não ordenou seus sahabas. Então, desta forma, Abdullah ibn Mas'ud disse o seguinte: Faqal fa'uddu sayyi'atikum. Vocês, em vez de vocês estarem a contar isso que vocês estão a contar aqui, contem lá vossos pecados, contem vossos pecados, no mínimo. Sentem assim começaram a contar vossos pecados. É para vocês contarem isso aí. Tá certo? Sim, para vocês se arrependerem dos vossos atos, vossos delitos, vossos crimes. Não. Contem lá vossos pecados. Fa'ana dhaminu. Quer dizer, fa'ana dhaminu. Quer dizer, fa'ana amartukum. Quer dizer, eu ordenei a vocês. Allah yadri'a min hasanatikum shay'an. Para que vocês não desperdicem ou nos tragam nada das vossas recompensas. Fazendo exibições. Fazendo o quê? Exibições. Que ontem eu fiz tantos. Porque isso aí você vai anular as suas boas ações. Waihakum. Ele disse, ai de vocês. Ya ummatu Muhammad. Ou vocês, ummat do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra'u halakatukum. Mas quão rápido foi a vossa destruição? Vocês foram mais rápidos a se destruírem. Muito rápidos vocês para se destruírem. Haulai ashabu mutawafirun. Estão aqui todos reunidos. Os companheiros do profeta Muhammad. Allah. Estão aqui. Amigos do Nabi. Estão aqui. Estou eu. Estava ali Abu Musa al-Ash'ari. Estavam ali outros naquela companhia. Estão aqui todos eles reunidos. Sahabas do Nabi. Quer dizer, não passa muito tempo que ele faleceu. Quer dizer, faleceu agora. E os sahabas dele estão aqui na morreram. E ele diz, وَهَذِهِ ثِيَابُهُ. Está aqui roupa dele. Roupa de quê? Do profeta Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Para dizer que a roupa dele não se estragou, porque ele morreu agora. A roupa dele não está exaurida. Não está exaurida. Ela não se estragou, não se perdeu, porque ele morreu agora. Lam tubila. Esta roupa está aqui. Não perdeu cor. Não perdeu cor. E nem se estragou. وَآنِيَتُهُ lam tuksar. Os seus recipientes, pratos, copos que ele usava estão aqui. Também não está perdido, não está perdido. Para dizer que ele morreu agora. Sim, ele faleceu agora. E depois ele diz o seguinte: Walladhi nafsi biyadihi. Eu juro por aquele que em suas mãos está a minha alma. Está a minha alma. Ele está a jurar aqui. Innakum la ala millati hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Será que vocês estão num caminho mais correto que o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isso que vocês estão a fazer, o vosso caminho é mais correto que o caminho do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw muftatihu baba dualala. Ou vocês estão a abrir porta de dualala, de perdição, com isso que estão a fazer. Qalu, eles disseram, wallahi, nós juramos em nome de quem? Em nome de Allah. Ya Aba Abdurrahman, ou você pai de Abdurrahman, ma aradna ila al-khair. Nós não queremos a não ser coisa boa. Boa, isso que estamos a fazer. Faqal, é quando Abdullah ibn Mas'ud, ele diz o seguinte: wa kam muridin lil khair lam yusibahu. Quantas pessoas desejaram praticar boa coisa, mas não acertaram, não acertaram. Quer dizer, ele está a pretender dizer, há muitas pessoas que quiseram fazer uma coisa boa, alegando que está a fazer coisa boa, mas enquanto está a errar, está errado. E que essas pessoas são muitas. E nós até encontramos muçulmanos nesse sentido, pensando que o que está a fazer ali é salat. É o quê?
é salate, mas enquanto está errando. O que está fazendo não é salate de nada, está a cometer erro. Então disse, quantas das pessoas almejaram praticar coisas boas, coisas certas, mas não acertaram? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haddathana. Ele diz que em verdade o mensageiro de Allah, ele nos informou. Ele falou conosco, nós que somos seus companheiros. Ele nos disse o seguinte: Anda qawman yaqra'una al-Qur'an. Certamente há um povo, há pessoas que recitam o quê? O Coran. Há pessoas que recitarão o quê? O Coran. La yujawizu ay Coran. La yujawizu turaqihim. Quer dizer, o Coran não atravessará as suas gargantas. Quer dizer, o Coran não vai passar daqui para encontrar o coração. Isto quer dizer o quê? Eles só estarão a ler, mas o Coran não vai trazer nenhum imã neles. O Coran não vai aumentar a eles o yaqin. O Coran não vai aumentar para eles o khair. Somente estarão a recitar de uma forma só que é só, como é que é entoar. É só entoação. Nas'alullahu alaihi wa sallam. Não. Nabi nos informou isto. Wa ayyumu Allah também é juramento. Ele diz que eu juro por Allah. La adri la'alla aktharahum minkum. Eu não sei se a maioria dessas pessoas não estão convosco aqui. Eu não sei. Eu não sei se a maioria dessas pessoas que vão ler o Corão, mas o Corão não vai aumentar nada no imã deles. Não sei se eles não estão aqui convosco. Subhanallah. Al-Malik al-Quddus. Diz, ثم تولى عنهم. E depois Abdullah ibn Mas'ud naquele momento virou costas. Virou o quê? Virou suas costas, foi-se embora. Só assim. Mas aqui estava muito zangado, muito zangado. Ele foi-se embora. Vejam só o que ele fez aqui. Ele pegou aquela gente com as mãos? Não. Mas encontramos segunda categoria, segundo nível de impedir a maldade. Usou o quê? Porque a primeira coisa que ele faria era só arrancar, levar aquelas pedrinhas, recolher e expulsar todos aqueles ali. Ele não fez isto. Foi para a segunda alternativa, que foi a fala. Ele falou. Wallahi, falou. Depois, subhatawala, faqal, disse Amr ibn Salama, que este também foi um tabi, Amr ibn Salama é quando ele diz o seguinte: Ra'ayna ammata ulaika yuta'inunana yawm an-nahrawan ma'a al-khawarij. Diz que Amr ibn Salama diz que nós vimos alguns desses chefes, dessas pessoas que estavam nessas sentadas a fazer essas inovações, eles estavam contra nós no dia da batalha contra os Khawarij. Os Khawarij, subhanallah. Estavam. Quando Abdullah ibn Mas'ud disse que é possível que essas pessoas que lêem o Corão, mas o Corão não chega no coração deles, estejam convosco aqui. E é isso que aconteceu. Viram que algumas pessoas daqueles que estavam naquelas sentadas estavam no dia de Naharawan, nessa batalha, que em frente estava ali Abi Talib. Então todos eles estavam ali contra os muçulmanos, ao lado dos Khawarij. Subhanallah. Não. Então, um bid'ah leva para outro bid'ah. Um bid'ah leva para outro bid'ah. Subhanallah. جاء رجل إلى إمام مالك رحمه الله ابن أنس. Imam Malik ibn Anas. Veio homem perante Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra, Imam de Medina, naqueles tempos. Antes desse, Imam era quem? Said ibn Musayyib. Said ibn Musayyib, depois vem Malik ibn Anas. E depois este Imam Malik ibn Anas estava ali na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em Medina. Então apareceu certa vez um homem perante Imam Malik ibn Anas. Faqal, disse aquele homem para Imam Malik: Min aina uhurim? Ele perguntou, disse: onde é que eu posso usar meu ihram? Onde é que eu posso usar meu? Conhece ihram vocês? Ihram conhece? Ihram o quê?
Usar um pano grande. Aquele pano que se usa quando as pessoas Não pode ser pano, tem que ser roupa. Roupa. Porque pano vai significar que é uma coisa qualquer aí, não é? Tem que ser roupa. É aquela roupa que se usa para a pessoa fazer peregrinação cor branca. Para os homens. As mulheres podem usar outras cores. Outras cores. Tá certo? Não. Então, ele perguntou onde é que se pode usar aquela roupa. Aquela roupa usa-se onde? Na zona de Muzdalifa, não é? É de lá onde se veste aquele vestuário. Fakal, min al-miqati allati waqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diz que usa-se no lugar onde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou para se usar. Para se usar. Você não pode usar outro sítio. Tá certo? Sim. Diz no limite. Onde Nabi disse para se usar, é aí mesmo onde é para usar aquela roupa aí. Não. O que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahram minhu, diz que wa ahram minhu, e eu também fiz isso aí nesse mesmo lugar, tá vendo? Sim. Faqala ar-rajul, quando aquele homem disse fa in ahramtu min ab'ad minhu, se eu for a usar outro lugar longe dali, tá vendo? Disse se eu for a usar outro lugar longe dali, usar outro lugar, sim, se eu for a usar outro lugar longe dali, faqala Malik, Imam Malik respondeu, la ara dhalika, diz que isso aí não foi dito, não foi? Não foi dito, isso que você está dizendo. Faqal, ma takrahu min dhalik, qala akrahu alayka al-fitna. Ele disse que o que eu estou a detestar para você o fitna, o quê? O fitna. Sim, detesto para você o fitna. Qal, wa ayu fitnatin fi isdiyat al-khair. Ele perguntou, quando aquele homem perguntou ao Imam Malik, disse que esse fitna que você tem medo para mim, onde está o fitna enquanto a pessoa está para aumentar uma coisa boa? Uma coisa boa. Esse fitna deve vir de onde? Se é para aumentar uma coisa boa. Faqala Malik, Imam Malik disse que fa inna Allah ta'ala yaqul, em verdade Allah Jalla Jalalu, ele disse, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihim, que tomem cuidado aquelas pessoas que contrariam a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tomem cuidado. An tusibahum fitnatun, serem alcançados com fitna. O fitna que ele temeu, que é o que? Bid'ah. Que é o que? Bid'ah. An tusibahum fitna, serem atingidos com fitna. Fitna aqui pode ser bid'ah, pode ser nifaq, pode ser kufur, pode ser shirk. Tá certo? Porque quando você desobedece ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pode vir cair uma dessas coisas. Tá certo? Ou vai cair na inovação, vai cair na hipocrisia, vai cair no kufur, ou vai cair no shirk. Tá certo? Por um motivo de desobedecer ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Imam Malik diz que, olha, esse fitna que eu tenho medo de você é aquele que Allah fala no Alcorão. Que tomem cuidado pessoas que desobedecem a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de serem alcançados com fitna. E a fitna aqui é bid'ah. Ou yusibahum adhabun alim, ou serem atingidos com um castigo muito doloroso. Subhanallah. Porque qualquer pessoa que opõe-se ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas suas ordens, aquilo que ele ordenou, então aqui ele está entre cair na inovação e outros, ou ser atingido com o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Sim. Allah diz: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا أو ضَلَالًا مُبِينًا. Allah diz: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Não é permissível para um crente homem ou crente mulher, quando Allah e o seu Rasul decidirem algo, uma ordem, eles escolherem aquilo que os interessa, os interessa. Sem dizer que eu vou fazer aquilo de acordo com as minhas vontades. Então, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, quem for a desobedecer a Allah e o seu mensageiro, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, já se perdeu, mas uma perdição muito evidente. ضَلَالًا بَعِيدًا, uma perdição muito longe, distante. Então, desta forma, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Não, obedeçam a Allah e obedeçam o seu mensageiro. وَلَا تُخْبِتُوا أَعْمَالَكُمْ, para que vocês não anulem vossas ações. Então aqui Imam Malik,
aconselhar a ele que eu estou com medo de você cair na fitna. É que eu estou com medo, que eu detesto para você. Não, você pode cair na fitna. Ele disse, então, qual é o fitna? A pessoa aumentar boa cena no Islã. Boa coisa no Islã. Aumentar boa coisa. Ele pensava de que usar outro lugar, esse haram, além daquele lugar onde o Nabi usou, os seus companheiros, ele pensou que era aumento de boa coisa. Subhanallah. Naam. Wa ayu fitnati a'adam min annaka khususta bifadli lam yakhtassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Então, que fitna é? Qual é o fitna que é maior do que você especificar algo? Não é? Especificar o quê? Algo, dizendo que eu vou fazer isso num lugar tal, no momento tal. Enquanto que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não especificou aquela coisa naquele mesmo lugar e naquele mesmo tempo. Qual é o maior fitna? Este sim é um grande fitna. É um grande fitna que é inovação. Então, isto é que é comportamento dos ahlul ilm que passaram a forma de refutar as inovações. ولا يزال العلماء ينكرون على المبتدع في كل عصر. Continuamente, nunca pararam os ulamás em todos os tempos de refutar os ahlul bidah. O que nós estamos a ver hoje em dia é contrário, é contrário. Alhamdulillah. O que nós estamos a ver hoje em dia é contrário. Como? As pessoas hoje em dia não estão preocupadas em refutar as inovações. Falam de outros assuntos, mas não rejeitam as inovações. Coisas que estão a acontecer aqui, os Shia, os Ikhwanul Muslimin, os Jama'at al-Tabligh, e muitos grupos que existem por aí, os Qadariyya, e outras seitas que existem. As pessoas não estão a se preocupar em refutar essas coisas, mas esses grupos, essas práticas, mas estão a falar de outros assuntos. Não. Manhaj Ahl Sunnah wal Jama'a fi raddi ala Ahl al-Bidah. Qual é o manhaj? O manhaj, a metodologia dos Ahl Sunnah no que concerne a refutação aos Ahlul Bidah. Qual é a metodologia? ومنهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة. O manhaj dos Ahl Sunnah wal Jama'a para refutar os Ahl Bidah está construído sobre o Corão e Sunna. É onde está edificada essa metodologia. Está na metodologia, é uma metodologia que está estabelecida em conformidade com o Corão e a Sunna. Portanto, eles não inventam métodos. Não inventam o quê? Métodos. Não inventam métodos para refutar os Ahl Bidah. Sim. وهو المنهج المقنع المفهم. É um manhaj al-muqni', é um manhaj que sossega, o al-mufhim, e um manhaj que você, ao usar esse manhaj, irás alcançar o certo. Alcançar o quê? O certo. Pode alcançar o certo. Sim. Não. Então, eles continuamente refutam para remover esses shubhas, as mentiras que trazem os Ahlul Bidah, e eles procuram nulificar essas falsidades que trazem os Ahlul Bidah. ويستدلون بالكتاب والسنة. Eles usam o Corão e a Sunna como dalil. Como? Dalil al Corão ala wujub at-tamassuk bis-sunnah, para obrigar as pessoas a se apegarem ao Corão e a Sunna. Sempre usam isto. وَالنَّهْيُ عَنِ الْبِدَعِ وَالْمُحْدَثَاتِ. Usam o Corão e o Hadith para proibir o bid'ah e as heresias na religião. Não. وقد ألفوا مؤلفات كثيرة في ذلك. Os ulamás Ahl Sunnah wal Jama'a já escreveram muitas obras sobre este assunto para refutar os Ahlul Bidah. وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة. Eles refutaram nos livros de Aqida, refutaram os Shia. Refutaram o quê? Refutaram os Shia, refutaram os Khawarij, refutaram os Jahmiya, refutaram os Mu'tazila, refutaram os Asha'ira, refutaram os Asha'ira,
refutaram o Shia, refutaram o Khawarij, refutaram o Jahmiya, refutaram o Mu'tazila, refutaram os Ash'ari. E assim, fi maqalatim al-mubtadi'a, nos seus ditos de inovações, fi usul al-iman, acerca dos princípios do iman e aqida. Tá certo? Não, eles sempre foram refutados. وألفوا كتبا, e escreveram também livros, خاصة في ذلك, livros específicos só para isso, essas refutações. كما ألف الإمام أحمد, assim como escreveu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kitab Ar-Radd ala al-Jahmiya. Imam Ahmad ibn Hanbal escreveu livro onde ele refuta os Jahmiya, só que é uma seita também. وألف غيره من الأئمة, outros imãos também escreveram livros a refutarem esses bidatis. في ذلك كعثمان ibn Sa'id ad-Darimi, e Imam ad-Darimi também escreveu livro a refutar também os Jahmiya e também outras seitas. وكما في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية, e assim também como consta nos livros de Ibn Taymiyyah rahimahullah, encontramos lá muitas passagens a refutar os Ahlul Bid'ah. Wa tilmidhihi, também o seu aluno Ibn Qayyim Jawziyya, wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab também escreveu livros a refutar os Ahlul Bid'ah. Wa ghayrihim, e mais outros também escreveram vários livros min ar-radd ala tilka al-firaq, a refutar esses grupos. E o al-Quburiyya wa Sufiyya, também a refutar os Quburiyya, aqueles que adoram campos, e os Sufis, os Sufis. Tem várias obras que lá nós encontramos o manhaj, como refutar os Ahlul Bid'ah. Se você precisar refutar essa gente, procura esses livros, procura esses livros, lá irás encontrar a maneira, o método como refutar os Ahlul Bid'ah. Não. وأما الكتب الخاصة في رد على أهل البدع, quando aos livros específicos que diz respeito à refutação aos Ahlul Bid'ah, فهي كثيرة, são muitos livros, منها على سبيل المثال, e dentre esses livros, de uma forma de exemplo, من الكتب القديمة, dentre os livros antigos, são os seguintes. Temos o primeiro livro chamado Al-I'tisam, do Imam Ash-Shatibi, Temos o livro chamado Al-I'tisam, o apegamento, a porta de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos o livro chamado Al-I'tisam, do Imam Ash-Shatibi, e temos também dois, Kitab al-Iqtida as-Surat al-Mustaqim, que pertence ao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. فقد استغرق الرد على المبتدع جزءا كبيرا. Ele até aprofundou muito num juzo desse livro a refutar profundamente os Ahlul Bid'ah. Número 3, temos Kitab Inkar al-Hawadith wal Bid'ah, a refutação de invenções e inovações, de Ibn Waddah. Temos também livro número 4, número 5, Kitab al-Ba'ith على إنكار البدع والحوادث de Ibn Abi Shayba. E também temos livros também do nosso tempo, Esses são livros que eu citei, são livros muito antigos. Temos livros de agora, como Al-Ibda'i fi Madarri al-Ibtida'i, de Sheikh Ali Mahfoud. Esse é um livro também muito recente. Kitab as-Sunani wal-Mubtadi'ati wa Muta'alliqati bil-Adhkari was-Salawat, também do Sheikh Ibn Muhammad al-Ashukari al-Hawamidi. E também temos outros risalas, muitas cartas também que chamam a atenção acerca de Bid'ah, também de Sheikh Abdullah e Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah. E mais outros ulamás, na sua maioria, muitos ulamás de agora, também estão escrevendo muitos livros que refutam os Ahlul Bid'ah. Também podemos encontrar livros também do nosso Ustad Abu Zur'a Aus Ibn Musa. Também ele escreveu muitos livros também a refutar os Ahlul Bid'ah. Estão em português, podem encontrar por aí, estão disponíveis. Podem comprar e mesmo solicitar, podem ter esses livros. Lá eles refutam também vários bidatis, muitos inovadores. São livros atuais. Então, sempre foram refutando desta forma, escrevendo obras, esta aqui é a metodologia para refutar esses grupos todos perdidos.
O que nós podemos fazer é só, de facto, buscar essa mesma metodologia que eles usaram para refutar os Ahlul Bidah, sem precisar inventar método ou meio como refutar os Ahlul Bidah. Então aí. Pronto. Para hoje, podemos fechar por aqui mesmo. Já percebemos qual é o método, qual é o manhaj da refutação dos Ahlul Bidah. O manhaj é Al-Kitab wa Sunnah. Só isso. Quando for perguntado qual é o manhaj que usam os A'immatul Islamiyya, A'immatul Salaf, para refutar os Ahlul Bidah, responde que o manhaj é Al-Kitab wa Sunnah. Não pode inventar método. Não pode inventar método. Sim. Não pode inventar metodologia. Então é desta forma. Está aí. Não. Todos. Vamos parar por aqui mesmo. E traremos outro passo nos próximos dias, inshallah.